Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, graças te damos, Pai. Estamos em tua santa presença, agradecidos. Queremos te louvar, Senhor, e bendizer pela tua bondade, pela tua graça. Queremos suplicar, meu Senhor, pela tua igreja. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos. Abençoa, Pai querido, a tua igreja na cidade, a tua igreja no sítio. Guarda, Senhor, os meus irmãos em toda parte. Nos dá graça, Senhor, para proclamar o teu nome. Nos dá graça, Senhor, para falar do teu amor. Nos dá, Senhor, compreensão, ó Deus, da tua bondade, da tua grandeza, da tua santidade, para que possamos, Pai, levar a tua palavra com amor, meu Senhor, com fervor aos corações humanos. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, abençoa os teus ministros, abençoa cada família. Querido Deus, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. Estenda sobre nós a tua mão direita, Senhor, com as bênçãos dos céus. Senhor querido, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos com a edição 1588, ano 33. O nosso desejo continua o mesmo de 33 anos. O mesmo sentimento, o mesmo desejo, o mesmo pensamento, a mesma decisão de anunciar a palavra de Deus. Parece até que ignoro que houve nessas três décadas mudanças brutais no comportamento das pessoas, na cultura do mundo, na nossa nação. As tecnologias facilitando a vida das pessoas. Todo mundo hoje tem muito acesso à informação. Todo mundo pode ter Bíblias em qualquer idioma, porque tem as traduções automáticas mediante os recursos que se dispõe. E mesmo assim, eu não mudei 1 milímetro com respeito ao meu pensamento, ao meu sentimento, ao meu desejo de comunicar a palavra de Deus na pureza do Evangelho. Não tem nada que influencie sobre o meu pensamento, a minha conduta, o meu desejo, o meu sentimento de trazer a palavra do Senhor. E eu tenho uma dívida de gratidão com muitas pessoas da Igreja do Senhor Jesus. Muitos irmãos da Assembleia de Deus, muitos irmãos da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, muitos irmãos de outras denominações, muitos irmãos, pessoas que não congregam e pessoas que nunca confessou o nome de Jesus. Aliás, as mais dinâmicas decisões, as mais vultosas ajudas foram de pessoas que não confessaram Jesus, pessoas que ainda estão ouvindo a palavra, escuta a palavra e nós louvamos a Deus. Então, nosso desejo é este, nosso sentimento é este e o princípio é o mesmo, a palavra de Deus, atemporal, para o homem do campo, para o homem da cidade, para o homem com graduação e pós-graduação e para o homem simplesmente iletrado. A palavra santa, a palavra da vida, a palavra viva. E hoje nós vamos meditar, vamos fazer a leitura e meditar no livro de 2 Crônicas,
segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 17. Aliás, 5 a 17. É uma história interessante, envolve um rei de Israel, parte do seu exército e um profeta de Deus. O título para a nossa mensagem de hoje: Os deuses como maldição. Você confere lendo a palavra, segundo Crônicas 25 e 5. Amazias reuniu a Judá e os pôs, segundo as casas de seus pais, sob capitães de milhares, sob capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar a lança e o escudo. Também de Israel tomou soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim: esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que ele tinha vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. E esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 homens dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou os seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: pois que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem sei e bem vejo que o Senhor deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. Louvado seja o Senhor.
Bendito Deus, amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra, nos dá graça para expor e abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, nossos ajudadores e todos que possam ter contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o ser humano, em todos os contextos da história humana, o ser humano vive de guerra, guerrilha e de muitos problemas. Desde o começo da história é assim. Nunca houve um período que não houvesse guerra. Sempre houve guerra. Ou guerra tribal, ou guerra de grandes nações, ou guerra de grandes impérios, ou guerras internas. Sempre houve guerra. A inquietação faz parte da insatisfação do ser humano e o homem parece nunca estar satisfeito. Amazias reinou e estava bem. No começo do seu reinado, parecia que estava tudo muito bem. O pai dele foi assassinado e ele assumiu o lugar do pai, reinou como natural em qualquer reino, em qualquer dinastia. Ele reinou em lugar de seu pai, mas ele também, como é até certo ponto natural, ele matou os assassinos de seu pai. Matou os assassinos de seu pai e já começou a contrariar as escrituras. Ele começou contrariando, já foi contrário à lei de Moisés, que diz que os filhos não pagarão pelos pais, o pecado dos pais, e ele destruiu aqueles assassinos e suas famílias. E após ele se firmar, ele reuniu o povo do reino de Judá para fazer uma guerra e contratou mercenários do reino separado, do reino de Israel. O reino de Israel era as 10 tribos e o reino de Judá, o reino que pertencia, que ficou, que preservou fiel à casa de Davi, era o reino de Judá. Por isso é que muitas pessoas fazem confusão. A nação é Israel, mas quando se fala de reino de Israel, é o reino das 10 tribos, que também já foi se desviando e fazendo mal. Então ele contratou os mercenários, 100.000 homens mercenários. Ele tinha 300.000 homens de Judá e contratou 100.000 mercenários do Reino do Norte. Aí o homem de Deus veio a ele, um profeta, não é mencionado pelo nome. O homem de Deus veio a ele e disse: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, reino do norte, porque o Senhor não é com Israel, eles estão sempre contra o nosso Deus. O Senhor não é com Israel, o Senhor não é com os filhos de Efraim. Mas o rei já tinha pago, já tinha dado esta prata, este ouro, ele já tinha pago o soldo para esses mercenários. Aí ele diz: e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já paguei, eu já paguei. Aí o homem de Deus diz para ele: Deus vai compensar isto. É melhor perder
Se quiseres ir, faz assim, esforça-te para a peleja e Deus, porém, te fará cair. Se você não obedecer esta palavra, você vai perder, vai cair. E o Amazias disse ao homem de Deus, que farás? Que se fará? Pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. E o homem de Deus disse, mais tem o Senhor para te dar do que isso. Aí ele disse, tá certo. Ele decidiu despachar estes homens, ou seja, recusar que estes homens fossem com o exército, mas ele criou um clima de revolta destes homens. Aí o Amazias separou as tropas que tinham vindo de Israel, do Reino do Norte, para que não fosse. E esses homens se iraram contra o reino de Judá, voltaram para suas casas, mas não foi exatamente para casa. Foram pilhando as cidades de Judá, e eles pilharam as cidades melhores e maiores, desde Samaria até Bet-Horon, cidades grandes. O texto diz que eles voltaram para suas casas ardendo em ira, e eles fizeram isto. Aí o Amazias foi. O versículo 11 diz que esforçou-se Amazias, conduziu o seu povo e foi ao Vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir, descendentes de Esaú. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, ou seja, além de eles terem matado cerca de 10.000 pessoas, eles escravizaram cerca de 10.000 ou aprisionaram cerca de 10.000 para matar depois, e mataram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, aí vai falar sobre as atitudes deles. Eles não foram para casa, eles invadiram as cidades de Judá. Eles pilharam, saquearam Samaria e outras cidades até chegar em Bet-Horon. E eles mataram cerca de 3.000 pessoas e saquearam grandes despojos. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, sabe o que passou pela cabeça deste rei? Que Deus deu vitória, orientou através do profeta para ele não levar os mercenários. Ele venceu os edomitas e trouxe as imagens de escultura dos edomitas, trouxe os deuses dos edomitas. Meus queridos, toda a vida o ser humano teve esta tendência ao desvio espiritual. Na época do Jacó, na época do Abraão, nos tempos anteriores, desde o início da história de Babel, a Torre de Babel já era uma coisa diabólica com os ídolos. O principal ídolo daquele tempo se torna Baal, com nomes variados, Baal, Bel. E o resultado é que aquele rei venceu a guerra e foi amaldiçoado porque trouxe os deuses do exército vencido. Era um costume dos pagãos. Todos os pagãos, quando faziam uma guerra, eles humilhavam os deuses do exército vencido para mostrar superioridade.
Mas eles não tinham conhecimento de Deus, não tinha revelação de Deus, não tinha profetas para orientar. Todos os reis pagãos fizeram guerras e humilharam os vencidos, queimando seus deuses, quebrando seus deuses ou levando para si deuses de prata, deuses de ouro, deuses que eram conhecidos, eles levavam. É por isso que os filisteus levaram a arca de Deus quando venceu Israel nos dias de Eli. É por isto que eles venciam. É por isto que os babilônios destruíram o templo de Deus para mostrar superioridade. Mas acontece que o Amazias não precisava fazer isto, até porque ele já era superior, ele já foi orientado por Deus através do profeta. Você vai com o seu exército, não leva os mercenários. Mas eu já paguei, o que é que eu faço? Fique no prejuízo, o Senhor vai dar vitória. Ele foi e venceu os inimigos, venceu a guerra e trouxe os deuses. Trouxe os deuses consigo. É o versículo 14. Sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos edomeus, os filhos de Seir, e tomou-os por seus deuses, ou seja, ele trouxe os deuses e adotou para si. Tomou por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. O versículo 15 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Aí vem outro profeta de Deus, que ele diz: por que buscaste deuses deste povo? Por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Como é que tu... Só faltou chamar de burro. Como é que tu faz... Tu vai lá, destrói a nação, acaba com eles. Os deuses deles não tiveram poder para livrar eles e tu traz esses deuses para adotar para a sua vida. O rei não teve resposta de imediato, a não ser uma malcriação ao profeta. Sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Não era o mesmo profeta, era outro, porque o outro rei aconselhou, o outro profeta aconselhou o rei. Você agora é conselheiro do rei, você agora é do palácio, você... Cala a boca! Foi o rei dizendo com o profeta de Deus: cala-te! Porque haveria de te matar, porque haveria de ser ferido. Aí o profeta, tá bem. O profeta se calou. O profeta parou e disse, a se despedir: bem vejo eu que Deus deliberou te destruir, porquanto fizeste isto e não destes ouvidos ao meu conselho. Você perdeu. Você pereceu. Ganhou a guerra, matou os inimigos e perdeu, porque trouxe os deuses pagãos e adotou, botou na frente, botou como se fossem deuses de verdade, como se tivesse poder e fosse superior ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Meus queridos, nem sempre as pessoas vencem quando ganham ou ganham quando vencem. Nem sempre. Tem pessoas que perdem vencendo e tem pessoas que vencem perdendo. Parece que esta é manchete para o jornal de amanhã. Parece que isto está falando da nossa própria nação. Tem pessoas que vencem perdendo e tem pessoas que perdem vencendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nos dê discernimento. Buscar, conforme a orientação do profeta de Nazaré, o Senhor Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer a nossa intercessão pela Igreja do Senhor Jesus, por todos que nós conhecemos e pelos que nós não conhecemos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em tua santa presença. Obrigado, meu Senhor, por mais uma apresentação, meu Senhor, na tua palavra. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda o teu povo, guarda os teus servos, manifesta o teu poder, faz maravilhas. Queremos, meu Senhor, suplicar pela tua igreja na cidade, no campo, abençoa os nossos amados irmãos em todas as regiões da nossa pátria, em todas as nações. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, no mundo muçulmano, a tua igreja que não tem liberdade para proclamar, para cantar, para louvar publicamente, ó Deus, a tua igreja censurada, a igreja que está sofrendo, meu Senhor, no mundo islâmico, no mundo comunista. Deus fiel, Deus maravilhoso e todo-poderoso, guarda o teu povo, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, as famílias, os teus ministros idosos, os teus ministros recém-formados. Ó Deus, guarda esta nova geração da igreja, dando temor, dando, Senhor, a graça para perseverar. Amado Senhor, Deus fiel e justo, guarda os nossos irmãos e amigos, recompensa com a bênção dos céus a fidelidade e o trabalho de cada um. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.